Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. A Lei Maria da Penha completa 10 anos e é um dos principais instrumentos na luta contra a violência doméstica. Pesquisa de 2010 mostrava que 5 mulheres eram espancadas a cada 2 minutos no Brasil. A TV mostra essa violência nos noticiários, nas novelas e até em programas de entretenimento. A televisão contribui para o aumento dessa violência ou ajuda a combatê-la? Essa é uma das perguntas que faremos às nossas convidadas. Ana Paula Correia, mestre em Ciências Sociais e coordenadora da Casa Anastácia, Centro de Defesa de Mulheres Vítimas de Violência na cidade de Tiradentes, bairro da cidade de São Paulo. Luiz Belo, gerente de conteúdo e comunidade da ONG Think Olga. E Heloísa Buarque de Almeida, antropóloga e professora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Muito obrigado às três por estarem aqui no nosso programa, terem aceito o convite para conversarmos sobre esse tema que é delicado, doloroso, mas que tem que ser debatido. Mas antes de começar aqui a conversa, vamos saber mais algumas informações sobre esse assunto do Ver TV de hoje. Vamos ver. O Fórum do Butantã, em São Paulo, viveu momentos de pânico em março deste ano, quando a juíza Tatiane Moreira Lima foi feita refém por um homem acusado de agredir a mulher. Imagens da violência sofrida pela juíza apareceram nos telejornais com a narração de detalhes do acontecimento. Não se falou, no entanto, no trabalho de pesquisa que a juíza já vinha realizando sobre violência contra a mulher. Em seu mestrado em Medicina Preventiva, Tatiane analisou 1.300 boletins de ocorrência e concluiu que, pelo menos na região oeste de São Paulo, 59% das vítimas são brancas, 36% pardas e 5% negras. 55% têm alta escolaridade. No Recife, o grupo Asa Branca de Criminologia fez pesquisa semelhante, mas chegou a resultados diferentes. Foram analisados 168 processos na primeira vara de violência doméstica. Eles mostram que 47% das vítimas têm baixa escolaridade e 40% têm escolaridade alta. No Rio de Janeiro, dados coletados na 5ª Vara de Violência Doméstica mostram a mesma tendência. Uma possível conclusão a partir desses dados é de que esse tipo de violência ocorre em todos os níveis de renda e escolaridade. O que varia são as condições sociais dos bairros onde as varas especializadas se localizam. Infelizmente, determinados homens botam na cabeça que a mulher é um objeto dele, que pertence a ele, que ele pode tudo sobre ela, e que ele pode bater, que ele pode brigar e que ele pode até matar. Mas, independente dos resultados, destaca-se a importância da existência dessas varas, criadas a partir da promulgação da Lei Maria da Penha em 2006. Ela é resultado da longa luta dessa farmacêutica, vítima de 2 tentativas de homicídio cometidas por seu marido em 1983, uma das quais a deixou paraplégica. Processado, o autor dos atentados conseguiu protelar a ação na justiça por 19 anos até 2002. Antes disso, Maria da Penha recorreu à Comissão de Direitos Humanos da OEA, a Organização dos Estados Americanos, que condenou o Estado brasileiro por negligência, omissão e tolerância. Foi essa decisão que levou o governo a criar a Lei Maria da Penha, considerada hoje pela ONU a 3ª melhor lei contra a violência doméstica do mundo. A grande maioria dos agressores tem um vínculo muito estreito com as agredidas, ou é padrasto, ou é pai, ou é marido, ou é namorado, companheiro. Então, é preciso que a sociedade, que o Estado brasileiro analise e enfrente esse tipo de violência de forma diferenciada, tanto que nasceu a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha exatamente tem como objetivo tratar dos casos de violência doméstica. Apesar disso, o número de mulheres assassinadas no Brasil ainda é alto. O mapa da violência publicado no ano passado mostra um crescimento de 54% no número de mulheres negras assassinadas entre 2003 e 2013. Em um ranking com 83 países, baseado em dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil ocupa a 5ª posição em taxa de homicídios de mulheres. Só no ano de 2013, por exemplo, em média 13 mulheres foram assassinadas por dia, sendo 50,3% desses crimes cometidos por familiares e 32,2% pelo parceiro atual ou ex.
Homem morre primordialmente nas ruas, homem morre primordialmente por violência entre os pares, entre jovens, na rua, etc. A mulher morre no domicílio, na residência. Na televisão, fatos como a agressão denunciada pela atriz Luísa Brunet, que teria sido praticada por seu ex-marido, ganham destaque e estimulam novas denúncias. Mas na programação em geral, a violência cotidiana contra a mulher passa quase desapercebida. Pouco se fala sobre o feminicídio considerado a partir de 2015 crime hediondo. Em artigo recente, pesquisadores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro mostram como o Jornal Nacional da Rede Globo narra o assassinato de uma mulher sem tocar na questão do feminicídio, tratando o caso como mais um exemplo da violência que assusta os cariocas. Heloísa, eu vou começar com você. Como se vê aqui no VT de abertura, a televisão mostra, fala, mas não fala tudo. Ou seleciona dados que não são aqueles referentes às causas mais profundas, né, da violência contra a mulher. Eu queria que você falasse a respeito disso. Então, eu acho que é muito comum, né, que a televisão trate muito espetacularmente como sempre se fosse violência urbana, crime, criminalidade, etc. Mas ela mostra pouco o fato de que parte desses crimes não é uma violência que tem a ver com o tráfico ou qualquer coisa assim. Ou, por um lado, ou é violência doméstica, uma violência que acontece dentro de casa, e a gente estava comentando, as mulheres morrem especialmente aos finais de semana e especialmente aos domingos, né? É o lugar mais perigoso para as mulheres. É a casa. É a casa. Assim como parte dessa violência, que às vezes aparece no noticiário como se fosse uma violência urbana indiferenciada, muitas vezes é uma violência causada pelo machismo, né? É uma briga entre homens por causa de alguma mulher, é uma disputa em que os homens reagem violentamente entre eles, né? E não é uma coisa necessariamente ligada àquilo que a gente imagina como criminalidade em termos de tráfico de drogas ou qualquer coisa assim, né? São brigas corriqueiras, né? Que levam muitas vezes à morte. E você falou, né? que mais nos finais de semana, principalmente no domingo? Exatamente, as mulheres... No caso das mulheres. No caso das mulheres, né? As mulheres morrem, aquele dado que o pesquisador estava contando ali, não é? Os homens morrem mais na rua, as mulheres o lugar mais perigoso para as mulheres é sua própria casa aos finais de semana. E elas são chamadas de donas de casa. Pois é, mas é o lugar mais perigoso, né? Quer dizer, os dados que Porque a gente no domingo tem... ela está mais tempo com o marido. Esse tipo de violência, exatamente, marital, acontece muito, doméstica, né? Entre marido e mulher, acontece muito aos finais de semana e as mortes se concentram nos domingos. Muito bem, Ana Paula, você queria também fazer um comentário sobre o vídeo de abertura. Sim, eu achei interessante quando mostra a entrevista realizada pela juíza, que ela traz que um grande número de mulheres que chegam a fazer o BO são mulheres brancas, né? Depois pardas, negras, vai diminuindo. Possivelmente pela região que foi feita a pesquisa. Deixa eu só informar então. Zona Oeste de São Paulo, com alguma coisa da Zona Sul e da Zona Leste, mas centralizado na Zona Oeste da cidade de São Paulo. Certo. Isso me fez lembrar uma outra pesquisa que está sendo realizada na Vara de Violência Doméstica em São Miguel Paulista, que é uma região, a Zona Leste, majoritariamente de população negra, em que a pesquisadora traz que as mulheres que chegam a fazer o BO, que chegam a iniciar um processo, chegar na vara, a maioria são mulheres brancas. O que a gente percebe é que assim, elas têm a grande maioria consegue acessar as políticas de enfrentamento à violência doméstica. As brancas. As mulheres brancas. E quando a gente vê que, quando traz os dados do mapa da violência de 2015, teve um aumento de 53%, né, de morte entre mulheres negras, e tem um dado que não aparece, que é, com relação às mulheres brancas, esse dado ele reduziu 10%. Então, as mulheres brancas estão morrendo menos e as mulheres negras morrendo muito mais. Como você explica isso? Exatamente, se a gente for pensar que as mulheres negras não estão acessando as políticas públicas de enfrentamento, né? Não estão conseguindo, ou não fazem o BO, ou não conseguem alcançar as medidas protetivas. Então, a gente pode pensar como que as políticas públicas têm que ser pensadas e de forma a atender a diversidade de mulheres. Então, a política pública tem que ser focal também. Se a gente quer atingir a universal de todas as mulheres,
tem que pensar em políticas que consigam alcançar essa diversidade. Ou seja, a gente tem que pensar em políticas públicas que conseguem atender às demandas das mulheres negras que estão em maior vulnerabilidade. Por que as mulheres negras têm mais dificuldade? Há preconceito também das autoridades ou de quem atende? É mais difícil para a mulher negra acessar, como você falou, esses serviços públicos? Sim, se eu for pensar, por exemplo, eu trabalho na região da cidade de Tiradentes, que é uma região muito carente, né, de alta vulnerabilidade. Eu atendo praticamente mulheres negras. É bem difícil a gente atender alguma mulher branca. A gente atende a todas, mas majoritariamente são mulheres negras que chegam até o serviço por ser uma região negra, né, cidade de Tiradentes. E essas mulheres, elas vão ter dificuldade sim de acessar as políticas públicas pela discriminação. Se a gente for pensar que se esse corpo da mulher é um corpo que ele é marcado pelas violências, ele é um corpo que se pode, né, que pensar assim, pensando na discriminação, de que se naturaliza a violência, nas mulheres negras isso é agravado, então se naturaliza mais ainda. Então é mais difícil a gente pensar. A mulher chegando na delegacia, sim, muitas vezes que ela não consegue fazer o BO, então a gente tem que intervir, dando encaminhamento, acompanhando a mulher, porque ela foi lá, chegou no serviço, no CDCM, e ela falou que não conseguiu fazer o BO e ela tem o desejo de fazer o BO. Então a gente tem que fazer um encaminhamento, falando da importância, falando que o Centro de Defesa está acompanhando essa mulher, então ela consegue fazer. Porque muitas vezes é uma violência que ela é naturalizada. Mas não é assim mesmo? Não é rotina? A própria polícia, né? A própria polícia, não é rotina. Então imagina a sociedade também como vê essa mulher. É uma violência que ela vai se naturalizando. Nós estamos falando aqui, a Heloísa, você, falando aqui da violência dramática que chega até a morte. Mas há violências mais sutis. Eu queria colocar a Luísa aqui, a ONG Think Olga, né, da qual você faz parte, trabalha com as violências, que também é violência, né? Violências verbais, né? E vocês têm até um mapa sobre isso. Como é que é essa história? A Think Olga é responsável pela campanha Chega de Fio Fio, né? Chega de Fio Fio. Chega de Fio Fio, que já tem 3 anos de existência. Foi a primeira campanha no Brasil a falar sobre o assédio sexual em locais públicos sofridos pelas mulheres, uma violência cotidiana que muda completamente a nossa rotina. E há um movimento de combate a esse tipo de assédio que existe não só no Brasil e no mundo inteiro tem havido essa conversa, porque parece que a mulher não tem um espaço no mundo, né? Dentro de casa ela é vitimizada pela violência doméstica, fora de casa ela é assediada, e o que está por trás do medo do medo que a gente tem do assédio é de uma violência sexual, né? A gente vive sobre essa ameaça, vamos colocar assim, porque quando a gente começou, em 2013, houve uma incredulidade muito grande, inclusive por parte da mídia, porque ninguém estava falando sobre isso na época, falando que assédio não é legal, que as mulheres não gostam disso. Então, quando a gente lançou a campanha falando chega, a gente não quer ser importunada andando nas ruas, muita gente chegou até nós e achava que era uma besteira, que era um exagero, que era um mimimi de internet e que aquilo não tinha espaço. E desde então, com o apoio de milhares de mulheres que chegaram até nós, a gente foi se fortificando, a gente fez uma pesquisa, né, porque nós fomos acusadas de tudo isso, de que aquilo tudo era um exagero, a gente falou, não, então vamos ouvir as mulheres. E o que elas falaram? A gente colocou a pesquisa no ar, acreditando que algumas conhecidas e leitoras do blog responderiam, e em 2 semanas quase 8.000 mulheres responderam a pesquisa. 83% delas afirmaram que não gostam de ser assediadas nas ruas, 90% já trocaram de roupa antes de sair de casa por medo de sofrer assédio. Outros números muito altos de mulheres, que eu não estou lembrando agora, mudam a rotina, né? Mudam o percurso que fazem por medo de ser assediadas. 85% já sofreram abuso físico, né, de alguém passar a mão. Inclusive, eu acho que uma coisa que é muito rica para esse debate é a forma como a gente fala sobre a violência contra a mulher, né? Porque a passada de mão que uma mulher sofre no transporte público, por exemplo, falam é mão boba. Não é mão boba, é uma pessoa, um desconhecido, colocando a mão no seu corpo sem o seu consentimento. Isso é uma violência, né? Então, assim, a nossa luta é muito essa. E só para fechar, nós estamos terminando o primeiro bloco, fala do mapa. As pessoas têm o acesso ao mapa. Vocês têm um mapa do Brasil
né? Onde podem ser assinalados casos de violência, é isso? Isso, o mapa da Chega de Fio-Fio nasceu porque muitas mulheres começaram a vir até nós para contar o assédio que elas sofriam nas ruas. Então a gente resolveu lançar um mapa, que é o mapa Chega de Fio-Fio, dá para acessar em chegadefiofio.com.br. E nele, qualquer pessoa, seja uma mulher que sofreu um assédio ou um homem que é testemunha, enfim, qualquer pessoa pode ir lá e marcar geograficamente o local onde aconteceu o assédio, e aí você coloca o tipo de assédio que foi, se foi verbal, físico, tem outras violências também, homofobia, racismo, transfobia, e aí você marca, fica um pino no mapa, e assim a gente consegue ter uma visualização dos locais onde o assédio é mais frequente na cidade. Só para fechar, repete o endereço eletrônico. www.chegadefiofio.com.br. Muito bem. Vamos fazer um primeiro intervalo e voltamos em seguida conversando aqui com as nossas convidadas sobre a violência contra a mulher. Voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre a violência doméstica contra a mulher e sua relação com a televisão. O programa Caminhos da Reportagem, aqui da TV Brasil, ouviu a advogada Rosana Chiavassa, que atua na área de defesa do consumidor. Ela foi buscar na Lei Maria da Penha o artigo referente aos cuidados que a mídia deve ter em relação ao tratamento dado à mulher e mostra como ele é descumprido. Vamos ouvir a Rosana Chiavassa. Respeito nos órgãos de comunicação social dos valores éticos e sociais. Vamos falar desse aqui? As propagandas continuam aí, tornando a mulher uma coisificação, né? E quando a mulher vira uma coisa, ela vira um produto de consumo e quando acaba a validade vai para o lixo. Nós não temos nem o item 3, porque o CONAR agora começa, depois de tanta pressão das mulheres, a tratar de uma forma um pouco melhor essas propagandas que tornam a mulher coisas. E aí, da mulher coisa, né, com peito, com bunda, sensual, para porrada, é um instante, porque ela é minha. Outro dia eu ouvi um comentário sensacional. Uma menina contando que estava numa festa com o noivo, e o noivo foi buscar bebida. E um cara se aproximou dela e começou a cantar. E ela, olha, eu tô acompanhada, olha. E o cara ali insistindo. Quando o noivo dela volta, o cara que estava cantando vira e fala assim pro noivo: "Ô meu, desculpem, eu não sabia." Ou seja, ele não pediu desculpa para a mulher. Ele pediu desculpa pro homem porque ele quis se apoderar de um objeto daquele homem, né? E a mulher era uma coisa mesmo, naquela relação. E claro que o noivo falou, não, tudo bem. Então, este trato da mulher está previsto na Lei Maria da Penha, em termos de respeito, né? De transformarmos a mulher num ser que merece respeito. Também a gente não consegue implementar, né? Embora a Justiça de São Paulo condenou aquela propaganda da mulher troféu, né? De uma cerveja. Então a gente vê que a gente está caminhando. Mas observe, a lei tem 10 anos, né? Então pouco se faz a esse respeito. Caminha, mas caminha lentamente. Por causa, eu acho, dessa naturalização. Esse caso que ela conta é interessante, porque isso pode ser natural, não é, Heloísa? Uhum. Eu acho que essa ideia da naturalização da violência é uma ideia importante da gente discutir. Porque eu acho que é um pouco isso que está por trás de, por exemplo, você nomear como assédio e não nomear como cantada, é um jeito de explicitar que aquilo é uma violência, tá certo? Uhum. E no Brasil isso era muito naturalizado, não é um elogio. Mas quando o que parece um elogio deixa a pessoa que está sendo supostamente elogiada com medo, isso é violência, isso não é elogio, tá certo? Uhum. Então, e a gente tem muito relato de, mais comumente de gente jovem, porque esse tipo de assédio acontece mais com as meninas quando elas são jovens, mas não apenas, não exclusivamente, né? De novo, atravessa todas as classes sociais, não é? E a gente tem muito relato em pesquisa de como as meninas sentem medo, de como elas deixam de sair, né? As mulheres têm um jeito de andar na rua que é diferente. A gente anda na rua olhando onde está escuro, onde está perigoso, não é? Quer dizer, tem um temor maior do espaço público. Então, quer dizer, a cantada era naturalizada, uma certa
pancadaria entre marido e mulher é naturalizado. Por isso que precisa da lei, para mostrar que isso não é normal, que isso tem algo, né, errado aí, né? Mas assim, a televisão tem um pouco esse tom que a advogada fala aí, não é? A publicidade que coisifica as mulheres, não é? Então, mesmo na novela, às vezes, por exemplo, tem uma mulher que sofre violência e o marido é um vilão, né? E trata esse agressor como se ele fosse um vilão anormal. Não é assim. A violência é promovida por gente que parece gente comum. Ele não é um monstro, né? E, por exemplo, se for uma violência contra a vilã, se a vilã apanhar, aí tudo bem, pode. Não pode do mesmo jeito. Isso é direito humano, né? Ninguém pode ser agredido fisicamente. E também existe um movimento muito forte agora em relação à cobertura jornalística de casos de violência contra a mulher, de tanto violência doméstica quanto feminicídio, que seja chamado de feminicídio, primeiro de tudo, porque muitos programas jornalísticos tratam o feminicídio romantizando o que acontece, né? O homem mata a mulher, espanca, mata os filhos, e isso é exibido pelo jornal, é retratado como era um homem apaixonado, estava com ciúmes, né? Ficou louco de amor e não aceitou o fim da relação. Não, ele é um assassino, um criminoso que, né, cometeu um crime. Até me fez lembrar aquele caso da Eloá, não sei se vocês lembram, claro, que foi televisionado ao vivo, então foi uma violência doméstica que foi um feminicídio e a televisão fez a cobertura toda e todo o tempo a TV trazia a imagem do Lindenberg, do que foi o agressor, falando quem era ele, que ele era um homem trabalhador, o quanto que ele era apaixonado por ela. Em nenhum momento ele falou sobre a Eloá, não trouxe nada sobre ela. E no fim ele conseguiu realizar o que ele desejou, que ele desejava, que matou a Eloá. Para a gente perceber o quanto que a mídia ela favoreceu nesse crime, ela atuou nesse crime junto. Ela interferiu diretamente. Ele era entrevistado ao vivo. A televisão falava com o assassino, o quase assassino naquele momento, e a polícia não conseguia porque o telefone falar com ele. A televisão interferiu diretamente naquele caso. Aquele caso é emblemático na história dessa relação televisão. Foi bom você lembrar. Televisão e violência contra a mulher. E a gente percebe que a gente sabe muito sobre o agressor, o Lindenberg, e nada a gente sabe sobre Eloá. Então, perceber o quanto que a mídia, nesse quesito, ela humanizou o agressor, né, que era um cara apaixonado, trabalhador, e desumanizou a Eloá, que era só uma mulher como se fosse assim, ela é culpada por construir esse amor, né, doentio nele, né? E pensando como a gente constrói em outros episódios também, em outras novelas, eu lembro de uma cena da novela Regra do Jogo, que também falou sobre um episódio de violência doméstica, só que trazia que a mulher, ela sofria agressão sempre muito calada, muito com essa questão de se sentir inferiorizada. E ela só sai da violência doméstica quando ela conhece um outro rapaz que é maravilhoso, que é um bom homem, que a ama de verdade, e ele sim vai tirar ela daquela situação. Ou seja, isso que é uma saída que é inexistente praticamente para as mulheres que a gente trabalha, mas que foi a saída que a televisão deu, mas que não é real. Não tem Estado, não tem serviço público, não tem poder público. Em nenhum momento, em nenhum dos casos, né, até pesquisei um pouco sobre isso, nunca parece que essa mulher procurou ajuda, que ela autonomamente conseguiu sair da violência, conseguiu buscar a Lei Maria da Penha, conseguiu ir numa delegacia, tentou buscar alguma das alternativas, isso autonomamente, sabe? Porque essa mulher, ela não tem... É como se ela não pudesse decidir por si só, né? E é dessa forma que a televisão mostra as mulheres, né? De uma forma desumanizada. Olha, uma palavra que apareceu, que a Luísa quer falar, não uma palavra, eu vou só introduzir essa questão. Nós falamos no final do VT de abertura, feminicídio, que é uma lei que tem 1 ano e pouco, que nós estamos falando aqui muito da Lei Maria da Penha, que já tem 10 anos, mas há uma lei que é mais rigorosa ainda, que é do feminicídio, e a gente não ouve essa palavra na televisão, na mídia. Por favor, Elisa. Eu acho que tem várias coisas aí. Primeiro, eu acho que é engraçado, como vocês são muito jovens, mas como a gente tinha que resgatar um slogan do final dos anos 70, que é quem ama não mata, não é?
do feminismo do final dos anos 70. Ele continua valendo, ele continua importante. Outro slogan que continua importante é meu corpo me pertence, não é? Tem algo aí para a gente pensar, né? E outro é que o pessoal é político, né? O espaço privado é um espaço político também, né? Quanto à lei, né? As leis, existe sempre um gap entre a lei ser feita e a lei ser efetivamente aplicada. Porque, de fato, ainda, não é só que a televisão naturaliza a violência, o nosso judiciário naturaliza essa violência, né? Então, é muito comum, a gente tem muita pesquisa mostrando isso, por exemplo, que o judiciário, quando analisava, por exemplo, um caso de violência contra a mulher no espaço doméstico, avaliar a moralidade sexual dessa mulher. Se ela era uma vagabunda, quem mandou ser vagabunda, não é? Então, apanhou porque aprontou, não é? Então, ainda é muito comum que, cada vez mais, a gente tem pessoas no judiciário mais preparadas para lidar com isso, porque, inclusive, cresceu a participação de mulheres no judiciário. No judiciário, né? Bastante, né? Mas existe um tempo entre a lei começar, né? E a lei do feminicídio também vai levar esse tempo, e ela ser efetivamente incorporada na vida social, né? Um pouco mais. Olha, eu queria colocar uma outra questão. A violência contra a mulher ainda faz muitas vítimas no Brasil. Nós estamos aqui relatando e discutindo exatamente sobre isso. Mas já foi muito pior, né? Eu acho que de uns tempos para cá, essas questões, de alguma maneira, vieram à tona. A jornalista, escritora e diretora de programa Dileia Frati fala exatamente sobre isso, sobre essa mudança ainda lenta, mas que existe. Vamos ouvir a Dileia. A cobertura com a violência contra a mulher nos anos 70, na época da ditadura, só rindo, não existia, né? Não tinha nada. Então, assim, tinha assim, quando matavam uma pessoa, né? Mataram Ângela Diniz, o Playboy, inclusive foi absolvido, entendeu? Isso tinha, matavam, mas assim, violência, gente espancada, a própria ditadura militar, entendeu? A violência que a gente sofria começava no momento que a gente era preso, né? Eu fui presidente da minha própria casa e quando chegou na rua, na porta da minha casa, antes de entrar no carro, já me encapuzaram. Então, essa foi a primeira. A segunda, quando você sai daquele carro, na sede do DOI-CODE, que era aqui na Rua Tutói, em São Paulo, você está já tonta, com aquele negócio na cabeça, um capuz preto na cabeça. Quando você saía do carro, você levava um chute na traseira. Era assim. Entendeu? Aí quando você entrava na sala de coisa, você ficava horas esperando para a sua hora de ser torturada, ouvindo gritos, e você não podia nem ir no banheiro, você não podia fazer nada, entendeu? Ficava preso na cadeira. Quer dizer, é um negócio que é indescritível, o tipo de violência que é uma violência realmente... A violência da ditadura não é uma violência só contra a mulher, né? É uma violência contra a população. Mas nós, mulheres, éramos tratadas feito pior, a pior das piores, éramos xingadas, chamava a gente de puta, não chamava a gente pelo nome. É uma dupla agressão, né? Porque os homens também eram torturados na ditadura, mas ela lembra bem, Adileia, você tinha uma dupla agressão por ser mulher. Agora, claro que as coisas mudaram, nós não vivemos, ainda bem, né, mais esse período. No entanto, eu queria ouvir da que você trabalha na periferia de São Paulo, como é essa relação com a polícia, porque ainda há na polícia resquícios dessa violência, isso a gente sabe, né? Achei interessante a pergunta, porque a Lei Maria da Penha ela trouxe muitos avanços, mas como a Heloísa trouxe, o judiciário tem muitos problemas, né? O judiciário ele não é um judiciário humanizado para entender a violência doméstica. A justiça, a delegacia quer saber de crimes, quer apurar um crime, e a violência doméstica, como a gente sabe, é uma constante na vida da mulher. Tem mulher que sofre 10 anos, 15 anos, até conseguir atuar, tomar uma iniciativa de sair da violência doméstica. E pensando na cidade de Tiradentes, a gente tem vários agravantes, se a gente for pensar com relação à justiça, a gente tem pensado algumas alternativas nesse sentido. Por quê? Se a gente for pensar que é uma polícia, né, que prende um grande número de pessoas negras, né, que a gente luta contra o genocídio da população negra, e essa polícia que é a maior atuante, que vai prender essas mulheres também, que são mulheres negras, periféricas. Então, como a gente vai recorrer a alguém que, na verdade, está encarcerando, né, essas mulheres, está encarcerando seus filhos,
está matando seus filhos, está prendendo seus maridos. Então a gente tem pensado o quanto que é necessário pensar outras alternativas. Até lá na cidade de Tiradentes, junto com um movimento chamado Rede Leste de Atendimento, que junta alguns CDCMs, participa também o GVID, que é o núcleo do Ministério Público, que atua com relação ao gênero, para pensar como a gente pensar em outras alternativas. Então, por exemplo, a gente tem conversado, tem conseguido fazer, que é a mulher conseguir acessar a medida protetiva sem precisar fazer o BO. Sem precisar ir até a delegacia para ser revitimizada. Isso, né? é importante, escapar disso é importante. Então, assim, muitas mulheres não querem, primeiro, a gente sabe que a maioria das mulheres, elas não querem processar esse ex-companheiro, esse agressor. Elas querem romper com a violência, elas querem que a violência cesse, né? Quer ter a possibilidade de uma vida sem violência. E isso não passa pela necessidade de fazer um inquérito policial, de prender. Então, a gente conseguir solicitar uma medida protetiva a partir da Defensoria Pública, né, de afastamento do agressor ou de impedimento que ele se aproxime dela, dos filhos, por qualquer meio, isso é um avanço, né? Pensando que ela não precisa ter a delegacia. Então, é algo que a gente tem buscado lá, discutindo junto com o Ministério Público, com a Defensoria e os movimentos também de mulheres da Zona Leste, para tentar pensar em outras alternativas, porque é muito complexo, né? E o judiciário, a gente sabe que a polícia e a justiça não têm apoiado as mulheres, né? Acho que isso é muito difícil, assim, é bem complexo. E as pessoas têm medo da polícia, não é? A polícia é perigosa, né? Quando a gente fala, por exemplo, o problema da violência sexual na universidade, no campus, falam, mas vocês não querem polícia no campus. A gente teve caso de aluna que foi estuprada por PM dentro do campus da USP. Aí tem que chamar o ladrão, como dizia o Chico Buarque, né? Nós vamos fazer mais um intervalinho e voltamos aqui com as nossas convidadas. A gente ri para não chorar, né? A gente ri para não chorar. Aqui com as nossas convidadas, discutindo esse tema delicado, difícil, mas importante, que é a violência contra a mulher e a sua relação com a televisão. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre a violência contra a mulher e sua relação com a televisão. E sobre o papel da TV diante da violência cometida contra as mulheres, o Ver TV ouviu a advogada Milena Calazans de Matos. Ela é integrante do Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos das Mulheres. Ela falou aqui para o Ver TV dos pontos positivos e negativos dessa relação entre esse tipo de violência e a televisão. Vamos ouvi-la. No que é referente à propagação da Lei Maria da Penha, a contribuir para mostrar que existe a violência contra a mulher, isso tem sido uma contribuição grande da mídia, né? Mesmo quando o projeto de lei Maria da Penha estava sendo discutido no Congresso Nacional, nós tínhamos uma novela, né, em um dos canais de grande audiência da televisão, em que retratava e retratou muito bem a questão da violência contra as mulheres, né? Naquele momento, a violência doméstica. Como podemos dizer, mesmo de programas até da década de 80, como Quem Ama Não Mata, né, que foi uma série televisiva que também foi importante para contribuir para a visibilidade da violência contra as mulheres, ou o programa TV Mulher também, que retratava, que trazia da invisibilidade o problema da violência contra as mulheres para o domínio público. Então tem contribuído, mas nós também vemos ainda uma imagem ainda estereotipada da mulher sendo retratada. Isso precisa ser melhorado. Em relação aos programas policiais, a violência contra as mulheres aparece de uma forma que ainda deixa muito a desejar. Eu acompanho às vezes os programas das 6 horas ou que passa nas 7 horas, assim. Tem casos ao serem retratados que é impossível a pessoa continuar a ver de tão agressivo que é a forma que é retratada. Luiz, sobre isso, a ONG tem um trabalho, né, dessa relação com a mídia em geral. Vocês têm uma pesquisa, um trabalho exatamente nesse sentido, né, de melhorar um pouco essa relação. Sim, a gente lançou esse ano o Mini Manual do Jornalismo Humanizado.
Ele está disponível no nosso site para ser baixado, e a ideia é que ele seja uma ferramenta para jornalistas acessarem um guia, a gente chama de mini manual porque ele é para ser fácil de entender, de ler e de ter o acesso fácil às informações sobre como falar. Ele vai ter 5 partes, somente a primeira está no ar, e a primeira parte é sobre violência contra a mulher, que é justamente uma educação em relação a essa abordagem jornalística sobre os casos de violência que acontecem. Às vezes o jornalista não entende bem, né, essa questão, ou também tem aquilo naturalizado nele mesmo, né? Sim, a gente precisa também ter a consciência de que o jornalismo não existe no vácuo. Ele faz parte da sociedade. Se a sociedade é machista, o jornalismo vai reproduzir o machismo. Então, é aí que começa o combate, né? E também de responsabilizar os meios de comunicação em relação a isso. Porque quando você tem um jornalista falando que um feminicídio é um crime de amor, quando você tem esse tipo de situação com ser um grande veículo no qual as pessoas confiam, tratando a violência contra a mulher de uma maneira romantizada ou normalizada, as pessoas acreditam e aquilo se torna verdade. Então a intenção do mini manual é essa. E só voltando até o caso da Eloá, ele aconteceu em 2008. Foi. Né? Menos de 10 anos atrás. Então, eu acredito que a gente teve uma evolução de lá até aqui, e eu acho que isso fica muito representativo quando a gente pensa no caso do cantor Biel, que o erro dele, né, de assediar uma jornalista foi muito menor do que o que o Lindenberg fez, mas o escrutínio da sociedade foi imenso, né? Ele perdeu toda... Quer dizer, isso mostra um avanço da sociedade. Eu acredito que mostra um avanço. Que não veio de cima para baixo, não foram os jornais que começaram a tratar isso de uma maneira mais adequada. Foram as mulheres, né, que reclamaram e trouxeram, não deixaram o assunto morrer e conseguiram, de certa forma, fazer com que ficasse evidente que assédio não é uma coisa bem aceita. Heloísa, a nossa advogada que falou aqui no último VT, ela mencionou com bastante convicção a questão dos programas policialescos. Não são policiais, são policiais. São shows de horror, não é? Como é que você vê essa questão, a questão desses programas na questão da violência doméstica? Para falar a verdade, sinceramente, eu nem consigo assistir. Não, ela disse isso também aqui, que ela não consegue chegar ao final. Você começa a assistir, você não consegue nem assistir, porque, de fato, tem um problema de espetacularizar um tanto a violência, não é? Fazer da violência uma espécie de show, né? E que organiza o mundo como se fossem assim os monstros e os heróis, né? O herói geralmente é a polícia. Quando na verdade a violência era uma coisa mais difusa e o agressor de mulheres, né? O cara que bate na sua mulher, o cara que assedia, etc. Ele não é um monstro que você olha na rua e fala, esse é um monstro. Ele é uma pessoa comum. Tá certo? É uma pessoa comum que não considera as mulheres tendo o mesmo direito que ele, né? Esse é o problema, tá certo? Mas esses programas, eles têm pouca vontade de tratar mais educadamente as questões, né? Ela falou do Think Olga, a agência Patrícia Galvão fez também uma coleção de dados sobre violência contra as mulheres para fomentar os jornalistas, né? E eu acho que a outra coisa que está mudando também na televisão mais comercial é que eu acho que a mídia alternativa, os sites, os blogs feministas, etc., tem pressionado a mídia mais hegemônica, mais comercial, não é? Ou programas aqui como o nosso, né? Como esse que você faz aqui, tem pressionado de algum jeito a televisão mais comercial a tratar um pouco mais cuidadosamente de alguns casos, né? Então, algumas questões que não apareciam, né, começam a aparecer mais na televisão, como mesmo a palavra assédio, né? Somos o superego dessa televisão. Somos nós e essa mídia que você se refere, que é muito importante, né? Que começa a fazer a crítica, né? Olha, vocês falaram aqui da justiça, né? E nós vamos entrar também nessa questão. Ao completar 10 anos, a Lei Maria da Penha ganhou agora um importante reforço da Justiça de São Paulo, que criou a campanha, o Tribunal de Justiça de São Paulo, que criou a campanha Rompa o Silêncio. Você não está sozinha. Somos todos Maria da Penha. Essa campanha foi lançada no dia 8 de agosto, justamente no dia em que a Lei Maria da Penha completou o seu 10º
ano de existência. E a juíza Elaine Cristina Monteiro Cavalcante fala da campanha e da importância da TV na luta contra a violência doméstica. Vamos ouvir a juíza. A campanha Rompa o Silêncio, Você Não Está Sozinha, Somos Todas Maria da Penha, ela foi lançada pela presidência do Tribunal de Justiça no dia 8 de agosto, junto com o selo comemorativo dos 10 anos da lei. E eu acho que a grande mensagem da campanha é a seguinte: a partir do momento que a mulher decidir denunciar o seu agressor, ela tem que saber que ela poderá contar com o apoio incondicional do Poder Judiciário, que deverá dar a ela uma eficiente prestação jurisdicional. Então, acho que a grande mensagem da campanha é esta. E quando se coloca uma pessoa famosa, no caso a embaixadora, que é a cantora Paula Lima, isto reforça para as mulheres a identificação com a campanha, né? Eu acho que a televisão tem um papel fundamental aí, no sentido de dar uma contribuição para reduzir a violência contra a mulher. As telenovelas, os telejornais, os programas de entretenimento em geral, eu acho que eles devem mostrar a realidade, sim, mas eles também podem mostrar que pode ser diferente, que essa realidade pode ser modificada, que uma nova atitude pode ser adotada, né? E eu acho que isso é papel de todos. E a televisão, pela sua força, pela sua abrangência, pelo seu poder, com certeza tem uma contribuição importantíssima para dar nessa área. A Heloísa, você tinha falado no outro bloco da presença das mulheres no judiciário. E aí nós temos um exemplo, ela e várias outras juízas que levam à frente esse tipo de trabalho. Agora eu fico me perguntando, será que essas campanhas, qual é a abrangência? Ela disse, nós não colocamos aqui a entrevista toda, ela vai ficar no site, na íntegra, ela disse que foram publicadas, foram impressas 40 mil cartilhas de uma linguagem bastante acessível, portanto, supõe-se que pelo menos 40 mil pessoas, mulheres e homens também, tiveram acesso a essas informações que facilitam o acesso da mulher à justiça em caso de violência doméstica. Como você vê o papel dessas campanhas, a efetividade delas? Eu não tenho certeza sobre a efetividade, nunca pesquisei para dizer, mas eu acho que de qualquer forma, quer dizer, essa ideia do rompa o silêncio, né? E essa ideia de fazer cartilhas, talvez a Ana Paula possa falar um pouco como é que isso soa lá na Zona Leste, por exemplo, né? Mas eu acho que são importantíssimas, porque de fato, de algum jeito, toda essa questão de violência contra a mulher, para o feminismo, sempre vem a primeira ideia, essa ideia de romper o silêncio, romper a vergonha, porque a mulher que vive numa situação de violência doméstica, ela tem muita vergonha, é muito difícil sair disso, né? Então, quer dizer, e é preciso ter apoio para sair disso, quer dizer, além de fazer cartilha para educar as mulheres, a gente também tem que treinar melhor, né, as delegacias de mulher, o judiciário, para atender esse tipo de caso, inclusive a saúde, né? A gente tem parceiros importantes na área da saúde que atendem as mulheres, por exemplo, com doenças crônicas e que percebem que às vezes aquela doença crônica é reflexo de uma violência doméstica, né? Eu acho como é que você... interessante que sempre foi feito algumas campanhas. É importante porque a mulher precisa saber que ela não está sozinha, que não acontece só com ela, né? Então, existe uma estrutura patriarcal da qual essas mulheres vão estar no lugar de submissão. Então, muitas delas têm essa ideia de que, não deu certo meu relacionamento, o que eu fiz de errado, né? Então, essa vergonha de falar nos espaços. Então, é importante divulgar. Falar sobre a Lei Maria da Penha, falar para que ela entenda que existe, que é um problema social, da sociedade, e aí sim ela pode pensar em procurar apoio, né? E é exatamente como a Heloísa colocou, a gente tem feito um trabalho lá com a saúde e a rede de atendimento para pensar nessa escuta mais qualificada e responsável, porque a gente sabe que a maioria das mulheres elas vão chegar na onde, né? Elas vão na saúde, principalmente, já que
ela tem sua qualidade de vida está sendo prejudicada e ela vai recorrer ao único espaço que ela sabe que vai recebê-la, que é a UBS, que é a saúde, e são aquelas chamadas poliqueixosas, né? Hoje estou com dor na cabeça, hoje estou com dor na perna e tal. E a gente tem feito uma conversa com a saúde na cidade de Tiradentes, nesse sentido de você conseguir perceber que essa mulher, né, qual é o sofrimento que ela está tendo, que é muito além de algo que você não vai sair nos exames médicos, né, e que ela precisa de outra abordagem, né, então, de conseguir perceber que ela está sofrendo alguma violência, ter esse espaço um pouco de acolhedor, né, para que ela consiga falar e você orientar a modo que ela possa construir, a partir daquele momento, uma estratégia de romper com a violência. Nunca de uma forma, assim, julgadora, né? Que a gente tem esse problema, principalmente com o judiciário, principalmente com as delegacias, no sentido, assim, de cobrar da mulher. O que você fez de errado? Alguma coisa você fez para ter feito isso, né? E também os serviços também acabam fazendo isso, principalmente da assistência social, no sentido, assim, você tem que pensar nos seus filhos, né? E a família, quer dizer, né? você faz ela se retrair. Exatamente. Em vez de romper o silêncio, você impõe o silêncio, não é isso? Isso, exatamente. Ou até mesmo em coagir essa mulher. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa... então, a gente tem discutido um pouco de ter essa escuta responsável, né? E de colaborar com essa mulher para que ela autonomamente consiga... encerrar essa fase, né? Romper com a violência. E isso é um trabalho bem difícil. Quando a gente pensa na questão do judiciário, é mais complicado ainda, porque, por exemplo, a gente recentemente teve uma mulher que ela fez 2 BO, uma na delegacia especializada, né, da mulher, a DDM, e uma delegacia comum, e apesar de ter feito os 2 BOs, mesmo assim, e ter pedido a medida protetiva, que foi deferida, porém ela acabou não recebendo essa medida, ela foi assassinada. Ou seja, é muito mais além disso, né? A gente tem que pensar em outras estratégias, além do judiciário, para que essa mulher consiga construir alguma forma de proteção, né? Luiz, para terminar. E é muito importante que isso aconteça, porque pelo que a Luísa falou, da culpa que a mulher sente, da vergonha que ela sente de ser vítima de violência doméstica, a mulher que consegue chegar aí à delegacia, a vencer não só a própria vergonha que ela tem de se assumir como vítima e ir lá pedir ajuda, como também as ameaças que ela recebe, se ela o fizer, né, porque, né, você está vivendo uma situação de violência, o seu parceiro não vai ficar satisfeito que você vá até lá. Então, é essencial a escuta qualificada, é uma coisa urgente nos casos de violência doméstica e sexual, porque o Brasil simplesmente não tem um protocolo de atendimento adequado para uma violência que é íntima e delicada e que não pode ser tratada da mesma maneira como as delegacias costumam tratar assaltos e outros crimes. Para encerrar, nós estamos terminando o programa, Heloísa, eu queria ouvir a sua opinião, a sua palavra sobre o que deve ser feito, o que pode ser feito, porque o que nós estamos fazendo aqui, nesse programa, não é apenas discutindo o papel da televisão. Estamos discutindo o papel da televisão na divulgação desses casos, mas estamos levando informações que a televisão não leva normalmente. Né? Eu acho que há um duplo papel aqui do Ver TV nesse programa especificamente, que é discutir o papel da televisão, mas também levar informações que as mulheres precisam ter de uma forma cada vez mais ampla. Para encerrar, Heloísa, como é que você vê esse papel? Quais são as perspectivas, o que deveria ser feito? Eu acho que tem que crescer os canais de informação, né, de acesso à informação, de acesso à justiça. Eu acho que a gente tem que fazer um esforço ainda substantivo no sentido de formação mesmo também, tanto dos policiais, como do judiciário, como do âmbito da saúde, né? Eu acho que falar no tema, e aí eu acho que o papel da mídia também é importante, né? Quer dizer, poder falar em temas que eram temas muito tabu, né? A violência contra a mulher, o assédio, o estupro, a violência sexual, né? Então as pessoas se sentem culpadas e não conseguem falar. Mas a gente conseguir falar, olha, não é culpa sua, olha, é possível sair, mas é difícil sair desse ciclo da violência. Quer dizer, o que ela conta, que a gente sabe, é que tem ciclos da violência muito naturalizados, mas que podem virar isso que a gente chama de uma escalada da violência, terminar com a morte dessa mulher. Né? Então, quer dizer, é urgente que a gente fale para poder achar também os caminhos. Muito bem, Heloísa, muito obrigado. Luiz e Ana Paula, muito obrigado
pelas informações que vocês trouxeram aqui para o nosso programa. Eu quero agradecer também a você que nos acompanhou em casa. Lembrando que todos podem entrar em contato com o Ver TV através das redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook ou pelo nosso endereço eletrônico, que é o vertv@ebc.com.br. E você também pode assistir a íntegra do nosso programa e também a íntegra das entrevistas que nós mostramos aqui, alguns trechinhos no programa de hoje, no nosso site na internet. Até a semana que vem com mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!